Olá, meu nome é Lisandra Abreu, eu sou professora do IDA Cursos. Nós vamos falar hoje sobre o TJ, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que suspendeu as liminares em relação à cobrança da taxa de incêndio. Nesse sentido, o Estado de Minas Gerais poderá cobrar novamente a taxa de incêndio. Nós vamos verificar o que aconteceu para que essas liminares que foram concedidas para entidades, para empresas, suspendesse agora a sua eficácia. Nós temos um julgado que é um lead case, que é um caso principal sobre esse assunto, que inclusive tem repercussão geral, que é o recurso extraordinário 643-247. A tese dele é a seguinte: a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da federação e por serviço essencial tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao município a criação de taxa para tal fim. Era um caso aqui específico de uma taxa cobrada por um município, só que ela não tem as características de taxa, ela tem as características de imposto. Então, essa tese, com repercussão geral, é o caso principal que está dando todo o respaldo para a taxa de incêndio no estado de Minas Gerais não poder ser cobrada. Essa tese, em repercussão geral, o que ela significa? Significa que essas questões são discutidas nos tribunais de origem e elas são encaminhadas para os tribunais superiores. Para quê? Para que tenha uma solução uniforme. Então, é para isso que serve essa repercussão geral. Suspendem todas as ações para serem decididas num único caso. E essa sistemática dessas informações, ela auxilia a padronização dos procedimentos no âmbito dos tribunais superiores, para que o Poder Judiciário, nos casos que forem definidos, ajam daquela forma. Esse leading case, o relator é o ministro Marco Aurélio. A data do reconhecimento da existência dessa repercussão geral que eu comentei, da uniformização, foi no dia 10 de novembro de 2007. Em 20 de 10 de 2011, esse recurso extraordinário, 561-158, foi substituído para julgamento do tema de repercussão geral pelo 643-247, que nós conversamos agora há pouco. A data do julgamento de mérito com repercussão geral se deu em 1º de agosto de 2017 e a data da publicação do acórdão em relação ao mérito foi no dia 19 de dezembro de 2017. Essas são as informações principais do recurso extraordinário que nós falamos. Vamos ver o mérito dessa questão. A diferença de taxas com impostos. São tributos, são espécies tributárias. A taxa, ela está estabelecida aí na Constituição Federal e também no Código Tributário Nacional. Ela deve ser cobrada em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte. Vamos mencionar um exemplo, por exemplo, a taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos. É uma taxa cobrada pelo município para que haja coleta. Então, essa taxa tem todas as características, tem que ser divisível e específica. O tributo, portanto, ele é vinculado a uma contraprestação. A atividade estatal apresenta uma prestação e, em contrapartida, o contribuinte paga pela taxa. Essa é a característica principal da taxa. Agora, em relação aos impostos. O imposto é um tributo cuja origem tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade específica relativa ao contribuinte. Por exemplo, o imposto de renda. A arrecadação do imposto de renda, o Estado, no caso os entes federados, a União, os estados, o Distrito Federal e municípios, vão receber esses valores do imposto de renda e escolher em qual área irão atuar. Então, ele pode investir esses valores na educação, na saúde. Não tem uma atividade estatal
específica, diferente da taxa. A taxa é uma contraprestação. O imposto não tem vinculação. Portanto, não há destinação específica para o produto arrecadado. O ente federado vai destinar da melhor forma que entender. Vamos entender um pouco mais sobre como se deu esse entendimento do Tribunal de Justiça em relação à legalidade da taxa de incêndio. O entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nas ações que questionavam sobre a taxa, em princípio, era desfavorável. Nós temos aí um caso de uma ação direta de inconstitucionalidade em face da Constituição do Estado de Minas Gerais, dizendo que era devida. Então, estava contrária aos contribuintes. No entanto, houve o julgamento do Supremo, desse caso que nós estamos avaliando como caso principal, 643.247. E o entendimento do TJ vem reconhecendo que o Estado de Minas Gerais não pode efetivar a cobrança do serviço de prevenção e combate a incêndio por meio de taxa. Então, foi julgado que não poderia ser através de taxa a sua cobrança, porque não se adequa em relação a essa espécie tributária. Ele deveria cobrar através de imposto. As razões do julgado do Supremo Tribunal Federal, em resumo, são as duas principais. Diz o seguinte, me permitam ler. Os serviços de extinção e prevenção de incêndios e defesa civil não são específicos e divisíveis. Eu não tenho como especificar e torná-lo divisível, sendo exercido de forma geral, razão pela qual devem ser remunerados por imposto. Então, como nós vimos, a taxa, tanto na Constituição quanto no Código Tributário Nacional, ela especifica. Ela é bem clara, é uma contraprestação para serviços específicos e divisíveis. No caso, o Supremo disse aqui que ela não tem como ser específica e divisível, portanto, não poderia ter sido cobrada como taxa e sim remunerada por imposto. A outra questão também do julgamento de mérito do Supremo Tribunal Federal fala que a base de cálculo da taxa deve mensurar a atividade estatal. Como é que eu vou mensurar esses serviços de prevenção e defesa de incêndio, defesa civil, prevenção de incêndios? Não há possibilidade, por isso eu não poderia remunerá-lo por taxa. Então, guardando estrita relação com o fato gerador, não se admitindo a utilização de índices típicos de impostos como patrimônio da pessoa. Então, o Supremo, ele deixou muito claro no mérito que a taxa de incêndio não pode ser cobrada nesse formato, por não ser uma contraprestação, não tenho como estabelecer a divisibilidade e a especificidade desses serviços prestados pelo Estado de Minas Gerais. Agora é o que recentemente, muito recentemente, foi agora o dia 7/6/2019, as entidades haviam proposto ações para questionar a cobrança da taxa de incêndio do Estado de Minas Gerais. E o que estava acontecendo? As federações representativas do comércio, da indústria, as associações, elas pleitearam essas ações e conseguiram liminares, ou seja, para que não houvesse a cobrança da taxa de incêndio pelo Estado de Minas Gerais. No dia 7/6, agora recentemente, 2019, o que aconteceu? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu todas as liminares sob a seguinte alegação. Não só o presidente desembargador é que estabeleceu essa questão, não só por impactar fortemente o erário estadual, assim como pela alta probabilidade de ocorrência do efeito multiplicador em virtude do caráter atrativo que precedentes dessa natureza possam exercer sobre outros contribuintes em situação idêntica ao dos autores impetrantes. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que vai impactar no erário estadual, nos cofres públicos estaduais, e com isso também
outras empresas, outras entidades vão também postular o seu direito, porque afinal de contas a cobrança ela é inconstitucional, ela é ilegal por conta dessas questões que eu comentei. Ela não está cumprindo com as regras, né, com a regra matriz de incidência tributária referente à taxa, por não ser uma contraprestação divisível e específica. E aí, essa decisão, ela é muito mais política do que jurídica. Porque ele menciona, inclusive, que a cobrança ela poderia ter um déficit financeiro estadual, cuja estimativa anual chega ao final do ano a casa dos 83,7 milhões, podendo superar 496,8 milhões em 5 anos. Por quê? Na ação proposta, o pedido é de que suspenda a cobrança, por ser inconstitucional, e recupere os últimos 5 anos. Então, essa decisão do Tribunal de Justiça, que está mudando o curso dos processos, suspendendo as liminares sob alegação estritamente financeira, né, dos cofres públicos em relação ao déficit que vai acontecer em relação ao Estado de Minas Gerais. Então, o que nós verificamos? Que é uma questão que, no mérito, em termos jurídicos, ela é muito bem fundamentada. Nós temos aí um lead case que dá todo o respaldo para esse assunto na questão do mérito. No entanto, em relação às liminares, em relação da decisão provisória na liminar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu pela suspensão. E nisso ele fez uma forma peculiar, porque em uma ação ele conseguiu linkar 5 outras liminares específicas do mesmo assunto, para poder suspendê-la. Qual que é o caminho agora, jurídico? Para quem propôs e quem houve agora a suspensão da liminar, entrar com recurso, para poder discutir esse assunto. Afinal de contas, até agora nós não vimos nenhuma questão jurídica, apenas política e financeira, por conta do déficit do erário estadual. Quem não propôs a ação, eu acredito que vale a pena propor a ação, tanto para pedir para que suspenda a cobrança da taxa para frente e os últimos 5 anos. Porque com a decisão final, em alguns outros processos, a gente tem que resguardar essa questão, porque ao final vai ser definido. E se for no mesmo caminho que o Supremo já definiu em repercussão geral, ou seja, numa tese que é para uniformizar os processos, não verifico nenhum outro caminho cabível. Então, realmente, a taxa de incêndio ela é inconstitucional, não poderia ter sido cobrada desse formato, por não respeitar a regra matriz de incidência tributária em relação à taxa, e sim ela deveria ter vindo com os moldes de imposto. Não foi o caso. E o que verificamos agora e que está surpreendendo todos que tinham, né, essa liminar, é que o Tribunal de Justiça ele está verificando só questões de déficit financeiro e não questões jurídicas. Então, vale a pena entrar com a demanda, questionando, colocando esse leading case como base para o questionamento e para verificarmos aí futuramente ou uma reversão dessas decisões e, no caso, ao final, um mérito para garantir que desse formato o Estado de Minas Gerais não poderia cobrar a taxa de incêndio. São essas as minhas observações em relação a esse assunto. Eu agradeço. Meu nome é Lisandra Abreu, sou professora do IDA Cursos. Obrigada.